Como eleger um presidente? Bem, basta fazer uma eleição, ao final contamos todos os votos válidos. Quem tiver mais votos, ganha. Pois é, mas aparentemente isso é simples demais para os americanos que utilizam há muito tempo um modelo bem diferente disso nas suas eleições. Eu sou Pedro Rodrigues e hoje eu vou te explicar como funcionam as eleições nos Estados Unidos e como elas poderão impactar aqui no Brasil. Sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Antes de começar, já dá o like no nosso vídeo, aperta esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. No dia 3 de novembro desse ano, os americanos vão às urnas nos Estados Unidos e também fora dela, se forem estrangeiros morando no exterior, para decidirem se elegerão o democrata Joe Biden ou se reelegem o republicano Donald Trump. O sistema eleitoral americano desperta a curiosidade de alguns e possui algumas diferenças em relação ao Brasil. Por exemplo, lá o voto não é obrigatório como aqui. Dia 3 de novembro cai em plena terça-feira e não é declarado feriado ou nada do tipo. A pessoa tem que dar seu jeito para votar no meio do expediente de trabalho. E sim, críticos falam que isso afasta principalmente os eleitores mais pobres das urnas. A reeleição é permitida como aqui no Brasil, mas alguém que já tenha sido presidente 2 vezes é proibido de servir uma terceira. Por isso, Bill Clinton, George Bush e Barack Obama, tendo já sido eleitos e reeleitos, não podem disputar a presidência novamente. Mas a principal diferença a gente explica agora. Isso pode parecer coisa de maluco, mas os americanos não irão, nesse dia da eleição, eleger diretamente o presidente. O que acontece então no dia da eleição nos Estados Unidos? Diferente do que acontece aqui no Brasil, o presidente americano é eleito de forma indireta em razão de algo chamado colégio eleitoral. Nesse dia, um dos candidatos tem que conquistar mais da metade dos 538 delegados totais dos colégios eleitorais que estarão em disputa, divididos por todo o país. Esses 538 votos são divididos entre os 50 estados americanos de forma desproporcional. Como cada estado ganha seu total de votos? Bem, cada estado começa com 3 votos. Os demais votos são distribuídos conforme o tamanho da população, ou seja, de forma proporcional à população que aquele estado representa no total de população do país. E a coisa agora complica mais um pouco, mas fica tranquilo que a gente vai te explicar. A maioria dos estados, veja bem, a maioria e não todos os estados, dão os votos dos delegados para o candidato que tiver a maioria dos votos diretos. Por exemplo, a Flórida tem 28 delegados. Portanto, 28 votos no colégio eleitoral. Se Trump tiver 51% dos votos diretos dos eleitores e Joe Biden conseguir 49% dos votos, Trump levará todos os 29 votos dos delegados desse colégio eleitoral. Só que nos Estados Unidos, cada estado pode fazer suas regras. Então, tem 2 estados que alocam de um modo bem diferente, mas a gente não vai entrar nesses detalhes para não complicar ainda mais. Mas calma, que os problemas desse sistema estão só começando. Vamos lá. O primeiro problema é que os Estados Unidos não são compostos apenas por estados. Há também a capital, Washington DC, similar ao nosso Distrito Federal em Brasília. Até 1964, quem morava lá não tinha direito a votar para presidente, mas isso foi alterado com uma emenda constitucional, então eles passaram a ter direito a esses 3 delegados. Isso ainda é menos do que teriam direito se os delegados fossem proporcionais ao número de eleitores, como acontece nos outros estados. Mas com certeza já é melhor do que nada. Agora preste atenção, além de estados, além da capital, os Estados Unidos também é composto por lugares que são chamados de territórios. Observe que as pessoas que nascem nos territórios também são cidadãos americanos, com os deveres e direitos que isso acarreta. Todos os direitos e deveres, menos um direito, o de votar para presidente. E os territórios americanos são esses: Ilhas Marianas, também chamada Ilha Mariana do Norte, com 51 mil habitantes. A Samoa Americana, com 66 mil habitantes. Ilhas Virgens Americanas, com 107 mil habitantes. A ilha de Guam,
onde moram 168 mil pessoas, e, por fim, Porto Rico, com 3 milhões e 200 mil habitantes. Mas, pasmem vocês, somados, são quase 4 milhões de cidadãos americanos que não têm direito a votar para presidente enquanto residirem nos territórios. Pode não parecer muito, mas é muito mais do que as populações de diversos estados americanos que, por serem estados, têm o direito a voto. Esses territórios têm população maior que o Wyoming, por exemplo, Vermont, Dakota do Norte ou do Sul, Alasca e Delaware somados. Agora, observa que surreal. Se um cidadão americano se mudar para o Brasil ou para o Japão, ele pode votar normalmente enviando o seu voto pelo correio. Porém, se ele for natural, digamos, da Flórida, e então se mudar para um desses territórios que a gente falou, ele perde o direito de voto nas eleições presidenciais enquanto morar nesse território. Isso torna os territórios os únicos pontos do planeta Terra em que um cidadão americano não pode eleger o presidente. E a gente não vai corrigir isso não, foi isso que você entendeu. Os territórios são os únicos pontos em todo o universo em que um cidadão americano não pode votar para presidente. Isso porque astronautas já foram autorizados a votar das estações espaciais. A solução mais óbvia para esse problema, bem estranho, seria transformar esses territórios em estados. Isso já aconteceu antes com o Havaí, que tem menos de metade da população de Porto Rico, por exemplo. Ele foi o primeiro território americano de 1898 a 1959, quando então foi promovido a estado. Mas tal medida fica sendo protelada. Outra coisa desse sistema eleitoral é que os votos ganhos no nível estadual não são automaticamente convertidos nos 538 votos dos delegados do Colégio Eleitoral. Esses 538 delegados são 538 supereleitores nomeados pelos próprios partidos. Desse modo, no final, são apenas esses 538 pessoas que escolhem de verdade o presidente dos Estados Unidos. Os delegados até prometem votar conforme o resultado da votação da eleição direta, mas eles não são obrigados a isso. Esses 538 delegados podem, assim, votar em quem bem entenderem, indo contra o resultado das eleições diretas dos estados e colégios que representam. Apesar disso nunca ter alterado o vencedor final, 87 vezes ao longo da história, os delegados votaram em desacordo com o resultado das urnas. E não para por aí. Se você fizer as contas, vai perceber que 538 é um número par, ou seja, pode dar empate. Isso já aconteceu, mais precisamente em 1800. Conforme a regra, coube à Câmara decidir o vencedor no que é chamado de uma eleição de contingência. Vocês acham que acabou? Negativo. Há ainda várias situações em que levam essa eleição de contingência. Por exemplo, hoje o sistema está bem dividido em apenas 2 partidos. Contudo, no passado, lá em 1824, teve 4 candidatos de peso e nenhum deles recebeu a maioria dos votos do colégio eleitoral. Conforme a regra, ficou a critério do presidente da Câmara escolher o presidente da República. Ele escolheu John Adams, mesmo tendo sido Andrew Jackson aquele com mais votos no colégio eleitoral. A gente falou de diversos questionamentos desse sistema, mas o principal deles é, sem dúvida, a crítica com relação à falta de legitimidade, principalmente por ele tornar possível que seja eleito um presidente uma pessoa que não recebeu a maioria dos votos diretos. Isso aconteceu 5 vezes na história, sendo 2 delas muito recentes, quando Al Gore perdeu a eleição para George Bush e nas últimas eleições, quando Hillary Clinton perdeu as eleições para Donald Trump. Para a gente ter uma ideia, Hillary teve quase 3 milhões de votos diretos dos eleitores a mais que Donald Trump, porém foi derrotada no número de votos do colégio eleitoral. Mas por que esse sistema é assim? Ocorre que o sistema foi todo concebido em uma época que a gente não tinha telefone ou sequer telégrafo. Sendo assim, a informação vinha como um pedaço de papel levado por uma pessoa a cavalo. Quem seria o delegado do colégio eleitoral? Nada mais era essa pessoa, que levava a informação dos votos. Outro ponto importante é que no sistema americano de eleições indiretas pelo colégio eleitoral é uma forma de corrigir o peso no jogo democrático de estados mais ou menos populosos, dando mais peso aos estados com maior número populacional.
O fato é que hoje esse sistema é muito questionado, tanto pelo acesso das pessoas ao local de votação, quanto pelo nível de representatividade que a eleição via colégio eleitoral passou a ter. Principalmente em dois casos muito recentes em que os candidatos perderam no voto direto, mas ganharam no colégio eleitoral. Mas agora vamos falar o que tudo isso tem a ver com a gente aqui no Brasil, no que o resultado das eleições americanas podem nos afetar. Sendo ainda hoje a maior potência econômica e militar do planeta, tudo o que ocorre nos Estados Unidos é relevante para todo mundo. Historicamente, os Estados Unidos sempre fizeram valer em toda a América, considerando os países do continente como sua área de influência natural. Hoje, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Portanto, as consequências dos resultados eleitorais americanos já seriam naturalmente importantes, mas o presidente Bolsonaro as tornou gigantes. Isso porque desde o início do seu mandato, Bolsonaro e seus filhos começaram uma campanha aberta a favor do então presidente Donald Trump, que compartilha das mesmas ideologias no campo da chamada direita populista. Com Trump reeleito, isso trará dividendos políticos a Bolsonaro, mas se der Joe Biden, ele provavelmente terá colocado o Brasil em maus lençóis. A volta dos democratas pode representar acordos comerciais mais duros e principalmente pressão por maior respeito ao meio ambiente, área em que a gente está com um filme bastante queimado internacionalmente, principalmente após o vídeo da reunião ministerial, onde o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fala em passar a boiada, em alusão a permitir o afrouxamento das regras com relação ao desmatamento em um momento em que todos os olhares estavam focados para a atual crise da pandemia do coronavírus. Por sua vez, a reeleição de Trump pode favorecer o grupo político de Bolsonaro, mas dificilmente trará ganhos significativos para o país. Basta observar, desde que Bolsonaro foi eleito e esse processo de aproximação teve início, Trump prometeu diversas vantagens ao Brasil, para tão logo após voltar atrás, como quando preferiu apoiar a Argentina ao Brasil na entrada da OMC, mesmo após o Brasil ter feito sua parte do trato, desistindo do status de país em desenvolvimento na própria OMC. Com seu lema de America First, América Primeiro, Trump optou por proteger a economia americana a mostrar sinais de reciprocidade pela lealdade demonstrada pelo presidente Bolsonaro. A mais recente, no começo de agosto, foi a ameaça de Trump de retalhar o Brasil em razão de tarifas sobre o etanol americano. Aqui, parece que em muitas situações Bolsonaro coloca o Brasil em uma situação delicada na política internacional, apenas para agradar seu famoso núcleo ideológico. O lema Brasil acima de tudo não estaria sendo substituído por ideologia acima de tudo? Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Dê sua opinião aqui nos comentários. E para finalizar, em quem você apostaria? As projeções eleitorais estão dando vitória esmagadora para Joe Biden do Partido Democrata. Porém, essas coisas podem mudar e só se canta vitória após o dia da eleição. Vale lembrar que a maioria dos institutos de pesquisa davam uma vitória esmagadora para Hillary Clinton e ela acabou perdendo para o Donald Trump. Eu quero saber também que outros temas vocês gostariam de ver aqui. A sua ajuda é essencial para fazer o canal crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. A diferença, a gente... Errei. Foi rápido.